Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui, irmão, mais uma vez para adorarmos a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu tenho a certeza de que Deus vai te alcançar aqui essa noite, viu? Vamos adorar a Deus. Quero mandar aqui meu abraço aos nossos irmãos que estão aí compartilhando, né? Dando o seu like. É bom, irmãos, compartilhar. Vamos propagar a mensagem de Deus. Cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Nós vamos orar e vamos adorar a Deus com o hino da nossa harpa cristã. Você que tem a sua harpa, cante conosco, né? Cante conosco, adore a Deus conosco. Vamos orar? Eterno Deus, nós somos agradecidos a Ti mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, por estarmos aqui compartilhando com os irmãos a palavra de Deus, Senhor. Esse louvor, esse culto no lar, sabendo, ó Deus, das dificuldades, dos problemas, Senhor, das aflições, ó Deus. Sim, Deus, que se alastra, que se amontoam em nossas mentes, mas rogamos a Ti em nome de Jesus, que o Senhor alcance a cada um desses ouvintes, dos nossos irmãos, Senhor, da Tua igreja, dos Teus filhos. Estende as Tuas mãos poderosas sobre esta nação, sobre o mundo, abrindo as portas da providência, Senhor, levantando a medicina, abrindo, Senhor, as portas, Senhor, sabedoria do céu, para que eles, ó Deus, nos dê a cura, que ache uma vacina, Senhor. Eu rogo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos adorar a Deus com o hino 310 da nossa harpa cristã. Você que tem harpa, vamos adorar. Adore a Deus conosco. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a Ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça levará dos santos do Senhor, em glória e poder. Jesus regressará, seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Aleluia, graças a Deus. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito bem, o hino que nós acabamos de adorar a Deus, né, irmãos? O Senhor vai destruir o destruidor, né? Vocês sabem quem é o destruidor, né? A morte, né?
o apóstolo Paulo diz: ó morte, ó aguilhão, aonde está o teu aguilhão, né? Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Graças a Deus que o Senhor venceu a morte e hoje nós podemos ter a certeza, a alegria de que com o Senhor ressurgiremos com o Senhor Jesus, né? Eu quero compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus aqui essa noite, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11. Diz o texto da palavra de Deus: E aconteceu no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E chegou perto da porta da cidade, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo, o Senhor moveu de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e de Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém e amém. Meus amados, acabamos de ler um episódio, até porque triste. Triste para aquela mãe que estava sepultando o seu filho. Aquela mãe, a família reunida, os amigos reunidos, e num horário determinado, o cortejo fúnebre sai da casa. Cortejo sai da casa e começam a fazer a jornada, a caminhada até o cemitério. Mas diz o texto da palavra de Deus, enquanto esta viúva, esta mãe, a família e aqueles amigos que o seguiam, gerou uma multidão. Uma multidão porque fazia parte da cultura judaica dos hebreus, que quando um culto fúnebre, um sepultamento, um cortejo estivesse passando, as pessoas não só paravam, como acompanhavam o cortejo. Isso fazia parte da cultura judaica. E diz a palavra de Deus que se aglomerou uma grande multidão seguindo aquele cortejo fúnebre daquela viúva que perdera o seu único filho. Imagina, irmãos, vamos pensar um pouquinho. Aquela senhora, aquela mulher, já era uma viúva. Já havia perdido o seu marido. Quem sabe os seus benefícios. Quem sabe os provimentos. E o que lhe restara era simplesmente um filho.
E esse filho era o mantenedor da casa, era o que ajudava a mãe, era o que mantinha, né, a situação financeira do lar. Era o filho querido, desejado. Mas infelizmente, irmãos, o texto narra, isto é uma realidade, narra o momento em que ela foi surpreendida com a morte do filho. Isso, irmãos, se tratando de morte, é um fim que ninguém vai escapar. Morte e vida, vida e morte. Um dia todos nós vamos ter que encontrar a morte. E esse filho encontrou a morte. Diz o texto da palavra de Deus, no versículo 12. Quando a multidão estava chegando na porta da cidade, quando o cortejo fúnebre estava chegando na porta da cidade de Naim, o texto nos revela que de repente, por uma providência divina, aparece uma outra multidão. Aleluia. Diz o texto da palavra de Deus que quando aquele cortejo chegou perto da porta da cidade, do outro lado apareceu uma outra grande multidão. Uma multidão que acompanhava a Jesus Cristo. Uma multidão que estava acompanhando. E o texto nos revela que quando Jesus se depara com essa multidão, eu até imagino, irmãos, que a mulher, a viúva, ia indo na frente, indo para a porta da cidade, e de repente vem Jesus do outro lado, com a multidão seguindo. Jesus na frente, a mulher na frente. E por uma providência. Porque Jesus Cristo, irmão, resolveu passar por ali. Porque o Senhor Jesus e os seus discípulos estavam indo para uma festa. Mas, irmãos, o que será que era mais importante para Jesus? Ir para a festa naquele momento? Ou ser a providência na vida daquela mulher? Mas o texto nos diz que, e vendo o Senhor Jesus, quem viu primeiro foi Jesus. Não foi a mulher que viu Jesus, foi Jesus que viu a mulher. Foi Jesus que viu a mulher e se moveu de íntima compaixão. O que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão, irmãos, é essa empatia, essa compaixão de Deus pela humanidade. Essa alegria de Deus em alcançar aqueles que estão necessitados. A alegria de Deus em alcançar as viúvas, os órfãos. Porque aqui, irmãos, o texto nos diz que era uma viúva. Uma mulher que já não tinha mais em quem amparar. Até porque, irmãos, ela poderia até ser consolada pelos familiares, podia ser consolada pelos amigos, pelos vizinhos. Aquilo poderia até suprir aquele momento, aquela dor, aquela tristeza. Mas isso ia passar. Isso ia passar porque ela ia ter que viver a realidade. A realidade de não ter mais o seu filho com ela. A realidade de não ter mais esse provimento, mais o sustento da casa, mais o homem da casa. Já era uma viúva. E agora perde o filho.
Mas em contrapartida, por providência de Deus, aleluia. É isso que eu digo, irmão, não é coincidência. Não é o acaso, irmãos. Sabe, quando acontece o milagre de Deus, quando nós somos supridos das nossas necessidades, quando alguém bate na porta da sua... Não, as coisas não acontecem por acaso, sabe? Não é o acaso, não. Não é alguém que premeditou alguma coisa, não. Deus conhece a nossa necessidade. E Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus da providência. Por um movimento providencial de Deus, justamente Jesus com seus discípulos, ele viu o cortejo e se compadeceu, porque aquela mulher estava chorando, pranteando, e com ela, né, os pranteadores. E diz o texto que ele, de grande compaixão, ele parou a grande multidão. Jesus parou aquela multidão. Eu consigo imaginar assim, irmão. Você já participou de cortejo fúnebre, quando a multidão é grande, quando a pessoa é conhecida, né? Quando tem aqueles carros um atrás do outro, né, irmãos? Aquela multidão desce dos carros e para o semáforo, e de repente quando a pessoa é muito importante, né? Quando a pessoa é de uma autoridade, quando a pessoa é de um status, aí tem escolta policial, né? Aí tem gente parando no semáforo, parando o trânsito, para que as pessoas passem, todo mundo para ver e ouvir. E é nesse caso, irmão. Não era uma grande autoridade, não era uma pessoa em eminência, não, era uma simples viúva. Era uma simples viúva que estava em pranto, que estava chorando, e Jesus Cristo o alcançou. Por providência divina, a Bíblia nos diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. Eu quero te dizer aqui esta noite, não importa onde você está, se você crê, eu tenho a certeza de que Deus vai te alcançar. Se você crê, eu tenho a certeza de que o Senhor pode ser a providência na sua vida, o Consolador. E o texto nos diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, parou e a multidão olhou para ele. O texto nos diz que ele tocou na esquife. Sabe, irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso, irmãos. Porque dos dois lados nós vemos os homens limitados, os homens na sua fraqueza, os homens sucumbindo à morte, mas do outro lado eu vejo a vida eterna, aleluia. Do outro lado eu vejo a origem da vida, o Deus que nos deu vida, o Deus que provém vida. Aí quando Deus para naquele momento, aquele cortejo, e coloca a mão na esquife, eu imagino assim, agora a morte vai ter que sair, aleluia. A morte vai ter que dar lugar à vida. Irmãos, o texto nos diz que o Senhor tocou naquela esquife. Tocou, irmãos. Eu imagino os pranteadores, aqueles que estavam chorando, irmãos. Eu imagino aqueles que estavam no desespero e pararam querendo ver o que Jesus ia fazer. Aleluia. Porque Jesus já tinha feito muitos milagres, né? Multiplicação dos pães, Jesus já tinha curado enfermo, mas ressuscitar um morto, não. E estava morto, irmão. Estava já sendo conduzido para o cemitério. Esse é o primeiro milagre. O primeiro milagre que Jesus demonstra o seu poder sobre a vida e a morte. E ele toca naquela esquife e diz o texto, irmãos, que de repente
aquele moço se levanta daquele lugar. Eu posso imaginar, irmãos, que da tristeza, aquela grande angústia, o desespero tomando conta da família, das pessoas, né, irmãos? E quando Jesus chega, o Senhor da vida, o Senhor do universo, o Deus criador de todas as coisas, a origem da vida, aleluia. O Deus da vida estava ali, toca na esquife imediatamente. Eu imagino assim, morte, sai daí e dê lugar agora, porque o seu momento passou. Eu quero trazer ele de volta. E trouxe aquele moço de volta, irmão. Trouxe aquela vida toda. Eu quero me lembrar aqui, irmãos, desse Deus maravilhoso que tem poder, irmãos, para realizar milagres, para tirar a tristeza, para arrancar essa angústia que nos assola, a amargura que nos aflige, a insegurança que tira o nosso sono, o desespero que mina a nossa fé. Eu quero te dizer aqui, enquanto de um lado estava essa multidão, do outro lado vem a vida, vem a esperança, né? Vem o Deus Todo-Poderoso alcançando aquele que necessita, aquele que precisa. E diz o texto da palavra de Deus que todos que estavam ali, irmãos, se maravilharam e glorificaram a Deus. O texto nos diz que eles estavam todos atônitos, irmãos, e crendo que a profecia se cumpriu. Porque, irmãos, diz o texto da palavra de Deus que essa multidão que acompanhava, tanto a multidão que acompanhava Jesus e a multidão que acompanhava a viúva, todos eles glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou. Aleluia. Aleluia. Eles estavam provavelmente lembrando, irmãos, de Elias, o profeta que também ressuscitou, né? Ressuscitou o menino. Provavelmente lembrando também, irmãos, de Eliseu. Provavelmente, irmãos, a mente das pessoas já correram e lembraram-se desses profetas. Lembraram-se, irmão, da promessa messiânica. E eles, ainda que não lembrassem que ele era o enviado de Deus, e o próprio Deus em pessoa, mas o texto diz que um grande profeta se levantou. Lembraram-se da promessa messiânica. Lembraram-se que Deus enviaria um grande profeta. Mas na verdade, irmãos, não. Deus não enviou um grande profeta. Não. A multidão estava de frente do próprio Deus em pessoa. O Deus encarnado. O Deus que tem esse poder, irmãos, para mudar a história da nossa vida. De um lado eu vejo a morte prevalecendo, do outro lado eu vejo a vida prevalecendo. Porque não há, irmãos, ganhador e perdedor, só tem um vencedor, e o nome dele é Jesus. Não, a origem da vida, a solução para os nossos problemas, a saída para a nossa dificuldade, a resposta da nossa oração. Se é que nós cremos e acreditamos, irmãos, não é só um profeta, não, irmão, para profetizar, não. É o próprio Deus em pessoa, a ressurreição. O cristianismo, irmãos, o evangelho só tem, irmãos, efeito quando nós acreditamos que Jesus ressurgiu. O evangelho, o cristianismo é o que é na história da humanidade, porque nós sabemos e cremos que Jesus ressuscitou, irmãos. É por isso que hoje eu estou aqui, é por isso que nós estamos aqui, por causa de Cristo Jesus. Jesus olhou para aquela mulher, Jesus tomou a iniciativa, Deus está tomando a iniciativa na sua vida, irmão. Deus está olhando para você, Deus está acompanhando a sua vida, vendo o seu coração, a sua tristeza, a sua dificuldade. O que é que você tem que fazer? Simplesmente entregar a sua vida nas mãos de Jesus, irmão. Aquela mulher entregou o seu filho, entregou ali, irmãos, todo o seu sonho que já não tinha mais
significado, a tristeza, irmãos, sem perspectiva de uma vida. E de repente, irmãos, Deus mudou a história daquela mulher. A alegria tomou conta daquela família. Sai desespero, sai tristeza, e a esperança tomou forma. As pessoas creram, se lembraram, irmãos, das promessas de Deus. Se lembraram que estava escrito que Deus levantaria nos últimos tempos um grande profeta. Mas não marcaram o dia do Messias que estava ali com eles. E Deus está aqui conosco. O Deus que tem poder para mudar a nossa história. E é nesse momento que eu quero orar por você. É nesse momento que eu quero te dizer. O Deus que tocou aquela esquife, que mudou a história daquela mulher, que retornou a esperança a ela, é o Deus que pode fazer isso na sua vida nessa noite. Aleluia. Você crê nisso? Nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Porque esta é a mensagem. O primeiro milagre de Deus. Eu não sei se ainda você não teve a oportunidade de receber um milagre. Eu já sou, irmãos, abençoado. Eu já recebi vários milagres. Eu já vi a providência de Deus. Eu já vi os céus abertos. Eu já vi Deus abrir as portas da providência. Se Deus fez isso comigo, pode fazer com você, amado. Pode fazer com você, querida. Pode fazer com você, meu filho. É só você crer. É só você fechar os seus olhos. É só você levar as suas mãos para o céu, colocar o seu joelho no chão e diz: Deus, olha para mim. Jesus olhou para aquela viúva e foi movido de íntima compaixão. Jesus já foi sacrificado na cruz por mim e por você. Já foi. Aqui nós temos que fazer, deixar o passado para trás. Paulo diz: deixando-me as coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Aleluia. Que alvo é esse? É Jesus. O Jesus da promessa. O Jesus que cumpre com as suas promessas. O Deus da providência. Eu quero te convidar aqui. A você que está me ouvindo. Em nome de Jesus. Não deixe a dúvida tomar conta do seu coração. Assim como Deus cuidou daquela viúva, pode cuidar de você também. Assim como Deus demonstrou o seu poder para aquela multidão, pode demonstrar para você também. Porque Ele é Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar pela irmã Cida. Muito bem, irmã Cida. Irmã Cida, Deus abençoe, irmã Cida. Estamos orando pela senhora, viu? Pela recuperação da nossa irmã Cida. Também queremos lembrar, irmãos, e eu estou aqui orando para que Deus tenha misericórdia. Nós estamos falando aqui do Deus que ressuscitou o filho da viúva. Eu quero também dizer a nossa irmã Edneia, as filhas da nossa irmã Edneia, que Deus tem poder para tirar ali o seu marido, dar saúde a ele, ainda que a medicina, irmãos, diga que não tem mais saída. A última palavra é de Deus. E Deus tem poder para dar saúde. Em nome de Jesus Cristo, viu? Irmã Edneia, nós estamos orando, viu? Fala aí para os seus filhos que nós estamos orando para que Deus tire ali o Ricardo, né, Petrovic, ali daquele lugar, porque Deus tem poder para fazer isso, para nos curar e tem poder para alcançar qualquer um. Aí você, eu, aqui em qualquer lugar, seja no Brasil, no estado, em qualquer lugar desse país, Deus tem poder para te alcançar. Eu quero orar por você em nome de Jesus Cristo. Não vamos esquecer que sábado, a partir das 9 horas, nós estamos ali no Jardim Morumbi, Rua Sargento Elias Pereira do Reis, 142, né? Recebendo os donativos para que possamos alcançarmos os necessitados desta cidade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te damos graça. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus do órfão, Tu és o Deus da viúva, Tu és o Deus da ressurreição, Tu és o Deus que pode e tem poder para mudar a história daqueles que estão nos ouvindo,
daqueles que estão em desespero, quem sabe em angústia, quem sabe sofrendo, ó Deus, quem sabe precisando de uma providência. Mas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, eu profetizo a vitória na vida do teu servo, da tua serva, do teu filho, do ouvinte da palavra de Deus. Eu estendo em nome de Jesus as mãos sobre essa família, sobre este lar, sobre esta casa, em nome de Jesus, aonde a morte, que ela dê lugar à vida, a doença sai em nome de Jesus, os problemas dê lugar à solução, a angústia, a alegria, em nome de Jesus, assim eu oro e assim eu creio, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém comigo? Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia? Sim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba aí a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todo amado ouvinte da palavra de Deus. Diga comigo, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima, permitindo Deus. Amém.